Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil. Eu sou o Alexandre Castro e você pode encontrar os nossos textos no seahawksbr.com e nos seguir nas redes sociais no @blog seahawksbr. Bom, seguindo aí o trabalho que a gente vem fazendo, analisando a classe do draft de Seattle de 2020, a gente vai falar hoje do guard Damian Lewis, vindo de LSU, escolhido na terceira rodada por Seattle. Ele é um jogador que não teve propostas vindo do high school pro college, né? Depois acabou indo para LSU sem grandes problemas. E para mim é o jogador dessa classe que mais tem chances de ser titular já no primeiro ano. Então é algo que vale a pena notar esse ponto, que quando depois que ele foi draftado, o Fluker foi cortado e aí abriu espaço para ele ser o titular aí provável, né? Só vale salientar, né, o que a gente sempre vem comentando, que como o training camp foi reduzido, né, então a gente não tem certeza de como vai ser, se ele vai preferir ir para jogadores que ele tem mais experiência junto aos três, né? Por exemplo, Jamarco Jones já fez alguns jogos como guard, né? Então é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho aí, mas se tudo correr bem, eu acredito que o Damian Lewis vai ser o titular, né, dessa nossa linha ofensiva. E sendo titular dessa linha ofensiva, ele tem o que o Solari acha que é necessário, né? Um cara muito forte, principalmente no jogo corrido, né? Tem alguns problemas de técnica, né? Muito pelo fato desse fato aí dele não ter sido chamado, né, do high school pro college, né? Então não teve uma base tão legal, mas ainda assim conseguiu superar e é um jogador que tem um bom teto, né? Eu não tinha ele como nota de início de terceira rodada, né? Eu acho que mais pro início da quarta. Mas vamos dar uma analisada aí no que ele pode fazer. Nesse vídeo também a gente vai falar sobre os tipos de bloqueio da linha ofensiva, né? Então você que ainda não conhece, a gente tem sempre tentado trazer alguma parte mais tática também no vídeo, né? E essa vai ser o de hoje. A gente vai tentar destrinchar todos os bloqueios que um jogador de linha ofensiva faz. Começando aqui por esse, eles vão fazer um bloqueio chamado Double Team. São dois jogadores em cima de um. É bem fácil de explicar e de enxergar, né? Então aqui o center, o Cushenberry, que foi draftado pelos Broncos, e o Damian Lewis engajam nesse bloqueio. Uma vez que o bloqueador está controlado, o jogador está controlado, algum desses dois vai para o próximo nível, né? Houve o bloqueio aqui e daí um jogador vai. No caso aqui vai ser o Lewis e ele tinha que chegar aqui ao camisa 14 e fazer o bloqueio. Infelizmente falta um pouco de atleticismo para ele e ele consegue escapar, não chega em tempo. Aqui contra a Texas a gente vai ver uma jogada bem parecida. Ele começa o double team, né, mais uma vez com o center, vai tenta ir pro linebacker, mas falta além da velocidade, né, uma mobilidade lateral dele, assim, é bem sentida, e ele não consegue fazer esse bloqueio. Acabou não atrapalhando a jogada terminou em touchdown, mas é um ponto importante aí, essa mobilidade lateral dele, que a gente pode ver aqui também, né? Às vezes ele tem um chute no vácuo, que é o bloqueio no vácuo, né? Ele acaba, quando está se movimentando lateralmente, errando o alvo e cedendo a esse tipo de jogada. Já no Pass Protection, acho que o maior erro dele é a questão da base e dos braços. Ele deixa os braços muito abertos. A gente vai ver nesse lance daqui, ele está aqui no meio, do lado do center, e ele vai ser atacado aqui pelo jogador de linha defensiva, mas percebam que ele fica uma confusão danada e ele abre demais os braços. Você tem que tentar colocar os braços o máximo no peito do jogador, por isso que o trabalho do edge é defender o seu peito, para não ser controlado.
né? Então ele deixa o braço muito aberto, fica com a base aberta e você acaba ficando vulnerável, né, a alguns tipos de movimento. Nesse lance daqui, a gente vai mostrar um pouco do trabalho dele, né, já sendo mais forte. Aqui ele consegue bloquear o jogador, mesmo ele vindo com bastante força para cima dele. Se não me engano é o Benito Jones que veio do draft para Miami. Ele faz um bom bloqueio mesmo contra a força, né? E aqui é onde ele, vamos dizer que é onde ele brilha, né? Esse bloqueio que ele faz aqui a gente pode chamar de drive block. É um bloqueio que precisa de muita força, né? Ele sai daqui, vai fazer o double team mais uma vez e ele bloqueia o jogador em linha reta, né? Então várias jardas para trás e derruba o jogador, né? O que chama de, quando isso acontece, chama de pancake. Então ele faz o bloqueio e coloca o jogador várias jardas para trás. Uma coisa que ele gosta muito é de derrubar os amiguinhos aí. Tal como o Fluker, né, seu antecessor, né, ele gosta bastante de fazer esse tipo de jogada, né? Aqui, falando um pouco do Pass Protection, uma coisa bacana dele é que ele sempre tá, ele aqui 68, ele sempre tá de olho onde ele pode ajudar se ele não tiver um jogador na frente dele. Isso é muito importante para pegar blitz e stunts, que a gente vai falar aqui na frente, aqui nesse lance. Aqui nesse lance é onde acontece o stunt que eu tinha falado. Talvez seja mais fácil de explicar aqui vendo. Em tese, esse jogador vai atacar aqui e esse jogador vai atacar aqui. Isso é o que acontece via de regra. Só que se você fizer um stunt, você inverte. Então esse jogador vai atacar para cá como se fosse um X. E isso vai para cá, a fim de pegar a linha ofensiva despreparada para isso. Mas aqui o Damien Lewis está bem ligado nisso, consegue pegar o jogador e ainda derruba. Faz mais um pancake aqui no lance. Ainda tentaram assassinar o Joe Burrow depois da jogada. Aqui vamos de mais uma jogada dele. Ele vindo. A jogada não foi muito pra frente, mas fiquem só de olho aqui no Lewis, no segmento da jogada, né? Ele consegue empurrar o cara várias jardas para trás, ainda derruba o cara no chão mais uma vez. Então ele tem essa mentalidade agressiva e essa força, né? Aqui a gente vai falar de mais um bloqueio, mais uma bela jogada, né? Na verdade, esse bloqueio aqui não foi exatamente o que a gente chama de reach block, né? Reach block, o jogador tem que dar um passo para o lado e bloquear para poder alcançar o jogador. Mas o time de LSU rodou pouco, né? Corridas em outside, que a gente vai falar mais na frente, né? Rolou mais inside. Então aqui isso é quase um reach block, né? Ele quase consegue fazer isso, mas não é dos melhores, né? Não é das melhores execuções para esse tipo de lance. Já percebeu? Dá um passo, o reach é alcançar, né? Então o reach ou hook block, como é chamado, ele dá um passo e tenta bloquear o jogador, né? E ele abre esse espaço para o running back fazer a jogada. Inclusive o Edward Helaire foi draftado na primeira rodada muito por conta disso, né? E a gente falou sobre o atleticismo dele, né? Ele não é tão bom em bloqueios no segundo nível, né? Mas se for uma jogada mais curta, né? Como foi essa daqui contra o Texas A&M, o cara tava muito perto, aí ele não tem muito problema em controlar, né? Agora esses bloqueios mais longos, que precisam de mais velocidade, não é o ponto forte dele. Aqui ele derruba o jogador mais uma vez e abre o caminho para a jogada. Então essa fisicalidade dele é uma jogada muito boa. Aqui mais uma vez ele derruba o jogador, né? Então ele tem essa agressividade que para a linha ofensiva é muito importante, né? Então é uma coisa para a gente ficar bem de olho. Bom, nessa próxima jogada daqui que a gente vai ver contra também a Universidade de Alabama, né? O time de LSU vai rodar um conceito chamado duo, né? Em que você foca em fazer vários bloqueios duplos. Então, bloqueio duplo aqui, bloqueio duplo aqui no meio, né? E cabe ao running back perceber qual caminho o linebacker vai, né? No caso o Mike,
e vir para o lado contrário. O Damian Lewis vai fazer um bloqueio chamado down block, né, que é empurrar o jogador da linha defensiva de dentro para fora, né, percebam que ele vai criar um gap gigante para o Hillary correr, né. Ele faz a leitura e vai pelo caminho que o Damian Lewis abriu, né, e consegue um grande avanço nessa jogada. Aqui contra a Flórida, né, eles vão correr uma jogada chamada Inside Zone Weak, né, que é o Inside Zone para o lado fraco da formação. Percebam que o Thaddeus Moss está desse lado, né, então esse é o lado forte, o lado direito, mas a corrida vai vir para o lado esquerdo, o lado que não tem o tight end, né, então por isso que ele ganha essa denominação do Weak, né, que é o lado fraco. A Inside Zone, né, é basicamente essa corrida aqui com bloqueios em zona, né, cada um pega uma área e o corredor vem pelo meio, né, e normalmente o point of attack, né, o ponto de ataque do running back vai ser sempre, por exemplo, se ele está correndo para esse lado aqui, vai ser as costas do left guard, né, no caso, vai ser sempre o gap A, né, ou de um lado ou do outro, né, e é o que mais ou menos acontece aqui. E o Lewis faz um bloqueio estilo aquele hint block que a gente falou para o Colby Parkinson, né? Ele não está nem querendo forçar o jogador para abrir um espaço, né? Como é o down block, né? Que o down block você empurra o jogador. Aqui ele basicamente está querendo levantar aquela parede, né? Então sempre que você vê hint block, pense em uma parede, né? Levantar uma parede, levantar um muro. Então ele vai levantar essa parede aqui, né? E vai dar espaço para o Hillary fazer suas leituras e completar a corrida. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, se inscrevam, né? Perceba que a gente traz várias dicas aqui, então não é apenas para torcedores de Seattle, né? Então compartilhe com seus amigos aí. É isso, pessoal. Um grande abraço e Go Hawks!